pessoal, inicialmente apresento o nosso grupo, que é composto por mim, Jennifer Letícia, por Orlando Vinícius e por Rebeca Vanessa, e nós iremos abordar sobre o tema da adoção internacional. A adoção internacional é um instituto jurídico que possibilita que uma criança ou adolescente possa viver em outro país, desde que esteja em situação de abandono e as normas do país do adotante e adotado estejam de acordo, além de obedecer aos requisitos estabelecidos em lei. Conforme dispõe o artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção internacional é considerada aquela em que o postulante é residente domiciliado em outro país. É saliente destacar a diferença entre a adoção nacional e a internacional. A adoção internacional difere da nacional por referir-se à aplicação de dois ou mais ordenamentos jurídicos envolvendo pessoas subordinadas a diferentes soberanias. De um lado, adotando com residência habitual em um país e, de outro lado, adotante com residência habitual noutro país. É de se ressaltar que a adoção internacional não é somente realizada por estrangeiros, mas também por brasileiros que moram no exterior, no qual estão sujeitos às mesmas regras para a adoção internacional se quiserem adotar uma criança que esteja no Brasil. O Instituto é abordado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 51 a 52, a linha D, nos quais apresenta requisitos da adoção. Preceitua ainda em seu artigo 31, que trata-se da adoção internacional de crianças brasileiras por estrangeiros ou brasileiros domiciliados no exterior como medida excepcional, pois se visa sempre o superior interesse da criança ou do adolescente. Em relação à Convenção de Haia e à adoção internacional, esta dispõe sobre a cooperação internacional em matéria de adoção internacional de crianças. Ela foi concluída em 29 de maio do ano de 1993, no âmbito da 17ª Conferência de Direito Internacional Privado, tendo como principal objetivo o de impedir o tráfico internacional de crianças. Foi promulgada no Brasil pelo Decreto número 3087, de 21 de junho do ano de 1999, e juntamente com a Lei número 8069, de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com redação dada pela Lei número 12.010, de 2009, regula atualmente a adoção internacional no Brasil. A Convenção traz em seus capítulos regras referentes à sua aplicabilidade, requisitos para as adoções internacionais, autoridades centrais e órgãos credenciados para fiscalizar e viabilizar os processos de adoção internacional, requisitos processuais, reconhecimento da adoção internacional e seus efeitos, bem como as disposições gerais e cláusulas finais. Dito isto, vale ressaltar que o documento estabelece regras que não são para dificultar o processo de adoção, mas sim para garantir sua eficácia, de modo a proporcionar um tratamento igualitário entre os países de origem e acolhida, e, além disso, garantir o superior interesse da criança. Em relação aos requisitos da adoção internacional, o estrangeiro que pretende adotar criança ou adolescente no Brasil, primeiramente, ele deverá observar se o seu país de origem ratificou a Convenção Internacional de Haia e está devidamente credenciado pela autoridade central do país, onde estiver sediado, e no país de acolhida do adotado. Os requisitos específicos referentes à adoção internacional são previstos tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na Convenção de Haia, em relação à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional de 1993. Vale lembrar que, caso um estrangeiro tenha interesse em adotar e esteja capacitado, é preciso observar a legislação do país de origem do adotando e do adotado. Além dos requisitos específicos impostos para a adoção internacional, existem requisitos em comum com a adoção em âmbito nacional realizada por brasileiros residentes no país. É o que se pode inferir dos artigos 42 do ECA, que traz algumas regras referentes à pessoa do adotante. Referido artigo diz em seu parágrafo 3º que o adotante
há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do que o adotando. Na sequência, o artigo 42 ainda estabelece que, no caso da adoção ser conjunta, é indispensável que os adotantes sejam civilmente casados ou que vivam em união estável, devendo ser comprovada a estabilidade familiar. Não obstante essa possibilidade, o ECA também traz a oportunidade de adotar para pessoas que sejam casadas ou não possuam união estável, ou sejam pessoas solteiras, viúvas ou divorciadas. O artigo ainda prevê em seu parágrafo 4º a adoção por casais que já estejam divorciados ou judicialmente separados, desde que seja para o benefício do menor e que seja deferida a modalidade de guarda compartilhada. O artigo 50, parágrafo 10º do ECA, certifica que será deferida a adoção internamente se, após consulta ao cadastro de pessoas ou casais habilitados à adoção, mantido pela Justiça da Infância e da Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e nacional referidos nos parágrafos 5º deste artigo, não foi encontrado interessado com residência permanente no país. Em se tratando da equipe interprofissional mencionada no inciso 3º do artigo 51 do ECA, sua atuação, tanto anteriormente quanto no processo de adoção propriamente dito, é de grande importância. O acompanhamento realizado por profissionais como psicólogos e assistentes sociais possibilita um maior entendimento das dificuldades que possam emergir da situação. Sua presença viabiliza a maior instrução, informação e a desconstrução de preconceitos e estereótipos em relação aos requisitos referentes ao adotado. O primeiro requisito determina que as autoridades competentes do estado de origem tenham determinado a criança como adotável. Sobre o assunto, João Deciomar Gatelli define que é, portanto, sujeito da adoção na modalidade plena ou legítima adotiva, aquele que, na condição de adotando, encontra-se em desenvolvimento, abandonado e preenche o requisito da idade previsto em lei. No que diz respeito ao requisito da idade do adotado, este se mostra bem mais fácil comprovação por meio de certidão de nascimento. No Brasil, os considerados adotáveis são os que possuem de 0 a 18 anos de idade. No caso de criança com até 12 anos de idade, os pais ou quem exerça plenamente o poder familiar deverão consentir para que possa ocorrer a adoção. Tal consentimento é dispensado se os pais forem desconhecidos ou se houverem sido destituídos do poder familiar. Em se tratando de adolescente que tenha entre 12 e 18 anos, ele mesmo deverá consentir. É o que dispõe os artigos 45, parágrafos 1º e 2º do ECA e o artigo 4º, a linha C, parágrafo 4º e a linha D da Convenção de Haia do ano de 1993. Cabe ressaltar que o adotado deve ser, no mínimo, 16 anos mais novo que o adotante, à luz do que estabelece o artigo 42, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Preocupando-se com as dificuldades financeiras das famílias mais carentes, o ECA dispõe no parágrafo 1º do mesmo artigo que, no caso de não existir outro motivo, a criança ou adolescente deve permanecer em sua família de origem, a qual deverá ser incluída em programas oficiais de auxílio obrigatoriamente. Posteriormente, o nosso colega Orlando irá continuar com os demais tópicos do nosso tema. Meu nome é Orlando Vinícius e eu vou estar falando um pouco sobre o procedimento da adoção internacional por brasileiros domiciliados no exterior ou estrangeiro. Esse procedimento é dividido em duas etapas. A primeira é a habilitação. Os interessados em adotar uma criança ou adolescente brasileiro devem formular o pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central do país onde residem. Após ser feito esse pedido, ele vai ser analisado e vão ser realizadas entrevistas com psicólogos e assistentes sociais a fim de avaliar se os interessados estão aptos para a adoção. Caso venha a ser considerado inapto, eles vão ser encaminhados para um grupo de apoio a pretendentes à adoção. Se a autoridade central do país acolher o pedido de habilitação à adoção, vai ser divulgada uma lista de documentos onde o interessado deve estar providenciando e, posteriormente, sendo deferida toda a documentação e ele preenchendo os requisitos previstos em lei, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção vai publicar um edital no Diário Oficial informando
as iniciais dos nomes dos menores, sua data de nascimento e a respectiva comarca onde se encontram para o conhecimento dos interessados. Após isso, vem a segunda etapa, que é denominada estágio de convivência. É algo previsto no artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde o interessado à adoção vai formular uma petição de adoção perante o juízo da infância e juventude. Após ser recebida essa petição, o juiz vai estar determinando o prazo que vai durar esse estágio de convivência, que é um período monitorado por uma equipe interprofissional, com psicólogos, assistentes sociais, onde o adotante e o adotado poderão se conhecer melhor. Esse estágio deve ser realizado no Brasil, enquanto durar esse prazo, e tem como objetivo principal a adaptação das partes e certificar o real propósito dos adotantes para com os adotados. Após isso, vem a sentença. A sentença judicial é o momento em que se finaliza o processo da adoção. E a partir dessa sentença é que surge o nascimento, digamos assim, do vínculo entre o adotante e o adotado. A sentença está prevista no artigo 46 do ECA e ela, como consequência, vai pôr fim no vínculo existente do adotado com os seus pais biológicos e vai estar gerando um vínculo e as responsabilidades existentes a partir daí, então, com os adotantes. Por fim, também vou falar sobre a adoção internacional de crianças estrangeiras por brasileiros. Os pretendentes à adoção de crianças ou adolescentes nacional também podem vir a se candidatar à adoção internacional. Isso é algo comum de ocorrer essa candidatura, porém existe um baixo número ainda de deferimento de adoções. Muitos interessados realizam essa inscrição devido à demora que leva o trâmite da adoção nacional. Porém, vale ressaltar que esse trâmite da adoção internacional, por muitas vezes, pode demorar ainda mais. Por isso que existe um baixo número de efetivações. Os interessados podem fazer sua candidatura à adoção de crianças estrangeiras em um país e existem países que permitem a candidatura de interessados naquele país e outros ao mesmo tempo, simultaneamente. Porém, existem casos onde o país só aceita a candidatura naquele país, naquele momento.